Já encontrou já? Lucas capítulo 1, versículo 67. Amém, gente? Podemos? Sim? E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo. Marque esse versículo aqui, ou pelo menos a parte que Deus falou pela boca. Para você poder entender que às vezes tem algumas pessoas, não, quem falou isso aí foi Paulo. Não, quem estava falando era Deus na boca de Paulo. Quem estava falando era Deus na boca de Jeremias. Se não for assim, irmão, você esquece o que a Bíblia diz, né? Porque ela diz que foram homens santos falando, inspirados por Deus. Então, se está lá, foram homens santos falando na inspiração divina. E aqui, o Espírito Santo falou justamente isso. E falou com qual finalidade? Versículo 71, Anilton. Coloca aí, por favor. 71. Para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos aborrecem. Para que Deus falou, irmão? Falou para poder te livrar dos seus inimigos e te livrar daquilo que te aborrece. Primeira coisa que não quer calar. Você tem alguma coisa que te aborrece? Tem? O que te aborrece? Deus quer te livrar disso. Deus não quer você aborrecido, Deus quer você alegre, né? Deus quer você de cabeça erguida, Deus quer ver você disposto, Deus quer ver você animado, Deus quer ver você assim, né? Feliz. Deus não quer te ver aí mocorongo, assim, caidinho. Não, assim não, filho. Não é assim que Deus quer te ver, não. Deus quer te ver para cima. Deus quer te ver entusiasmado, porque a vida vale a pena ser vivida. Seja muito ou seja pouco, se for pouco, mas viva bem vivido. Se for muito, viva também sem reclamação. Não se torne um velho enjoado. Eu, por exemplo, falo com Deus, não me deixe tornar um velho ranzinho enjoado, deixa não. Só prepara, perdoa, limpa, lava e leva antes. Se for para... Mas vocês estão me fazendo rir, mas é sério, eu falo mesmo isso com Deus. Falo com Deus. Mas por quê, irmão? Porque tem gente, por exemplo, né, que eles colocam na idade a culpa do seu mau humor. Porque está velho, ficou chato. Não, meu irmão, não é porque você envelheceu. Até porque, por exemplo, pegando aqui o contexto, dizem que o vinho, quanto mais velho, ele fica o quê? Então, por que a gente envelhece e fica pior, irmão? Tem que ficar melhor, ué. Você vai passando, né? Tem umas pessoas assim, por exemplo, na igreja, que elas estão tanto tempo na igreja, irmão, e parece que chegou ontem. Por quê? Porque a pessoa não progrediu, a pessoa não melhorou, a pessoa não foi transformada, não foi moldada, está ainda naquela mesma arrogância, ignorância, aquela coisa que sempre foi e nunca mudou. Então a gente tem que melhorar, estarmos melhorando o tempo todo, dia após dia. Então Zacarias, ele cheio do Espírito Santo, e toda pessoa que se enche do Espírito Santo, ela fala inspirada por Deus. Por isso que você tem que orar e pedir para Deus encher você do Espírito Santo, para você não sair falando bobagem, falando de medo, falando de insegurança, falando de tristeza, falando de governo, falando de política. Não, vai falar de Jesus, irmão, vai profetizar coisa boa, vai falar de coisa que é da vida, de coisa que levanta, daquilo que cura, daquilo que liberta.
Quem está cheio do Espírito Santo não tem lero-lero, irmão, não tem conversa fiada. Quem está cheio do Espírito Santo vai falar dentro da inspiração que Deus concede. Então, quando ele foi cheio do Espírito Santo, ele levantou a Deus, exaltou a Deus. Bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou seu povo, porque visitou e remiu o seu povo. O que é remir? Remir é tirar de um lugar e colocar em outro. Agora olha para cá. Na cabeça de Deus, você não está onde você se encontra. Claro que o pastor, Deus está me vendo. Claro que Ele está te vendo. Mas na cabeça dele, Ele não te pôs aí. Você está aí. Eu estou no lugar que eu acho que eu devo estar. Mas esse lugar é o lugar que Deus gostaria de me pôr? Essa que é a pergunta que não pode calar, que eu tenho que analisar e que eu tenho que verificar. E como é que eu vou saber disso? É só você olhar no que Deus tem te falado. O que Deus tem te prometido? Deus te prometeu que ia dar uma azucrinação na sua vida, que ia destruir sua família, seu lar, seu casamento, seus relacionamentos, que você vai ser uma pessoa triste, depressiva, ansiosa, você vai ser uma pessoa doente, lascada, destruída, arrebentada. Ele falou isso? Então por que nós estamos assim? Porque nós estamos aonde não deveríamos estar, mas Ele veio trazer isso justamente para nos tirar de onde estamos e nos colocar aonde Ele nos quer. Como falou o apóstolo Paulo lá em Colossenses 1,13, né? Ele nos resgatou do império das trevas, Ele nos tirou. Por isso que eu te disse, na cabeça de Deus, Ele não tem o que te dizer, sabe por quê? Porque Ele já falou desde o princípio, não é hoje que Ele está falando. Deixa eu mexer nesse assunto, que quando eu mexo aqui, eu gosto de falar algumas coisas para abrir os nossos olhos. De que forma? O que você precisa de Deus, se você já escutou pregação em algum dia na sua vida passada, se você já leu a Bíblia, se você já ouviu eu ou qualquer outro pregador, Deus já falou com você o que Ele queria fazer na tua vida. Às vezes você que não deu atenção. Ele já falou. Você pode ter falado assim, não, isso aí não é comigo não, isso não é para mim não. Né? Como, por exemplo, Deus já tinha falado desde o princípio, se você pegar, o Aguinaldo vai pegar, não, o Anilton vai pegar ali para nós. O Anilton é gente boa toda a vida, eu gosto demais desse menino. O Anilton vai pegar ali para nós. Faça o Rinaldo, não. Aí o Anilton vai pegar ali para nós, que você vai ver que Deus diz que não haveria, acho que é Êxodo 23, alguma coisinha, ou Êxodo 15, 23, um negócio assim, eu não me lembro mais. Deu uma confusão aqui na minha cabeça, essa noite eu dormi muito mal, e quando eu durmo mal, o meu ar estragou, e esse calor gostoso que nós temos aqui é uma benção. E eu não consegui dormir, só dormi na hora que eu não conseguia mais ficar acordado. Aí eu não quis levantar para ir dormir em outro canto também, sou meio crenqueiro, teimoso. Podia ter levantado e dormido em outro canto, né, irmão? Então a cabeça minha não funciona muito bem, não. Mas Deus disse que no meio de seu povo não haveria mulher que abortasse e nem que fosse estéril. Então, olha a colocação. Agora, a mulher do Zacarias era o quê? E quanto tempo Moisés já tinha falado antes de Zacarias? Quase 1.500 anos antes. Que não haveria mulher estéril. Mas por que Isabel era estéril? Olha para cá. Porque quando Deus foi falar com Zacarias, por que ele ficou mudo? Se ele não acreditou quando o anjo veio e falou, ele ia acreditar no que uma coisa que estava escrita lá no passado, que estava numa tabuleta, numa tábua, ou numa pedra, ou num papel, ele iria acreditar? É a mesma coisa, irmão.
Tem gente que diz assim, pastor, eu queria que Deus viesse, falasse assim comigo, mas às vezes ele já tem falado contigo lá, com teu pai, tua mãe, quando você era pequeno, começou a se entender por gente. Seu pai abençoando você, sua mãe falando, você vai crescer, vai para São Paulo ganhar dinheiro. Lembrando aqui de um camarada lá, isso foi ele, não fui eu não. Um sujeito lá em Fortaleza, um cearense, ele me perguntou, pastor, não tem cearense aqui não, né, irmão? Deixa só o cearense lá, mas foi o comediante lá. O cara, uma vez o missionário foi lá no Pará, ele ficou uma semana lá, eu estava só o bagaço, ele olhou assim para mim e falou assim, irmão, você está cansado, né? Eu falei, estou. Ele falou, pega a tua mulher, vai aqui para Fortaleza, fica lá 4 dias, lá é muito bom. Foi dica do missionário, irmão. E ele mandou eu ir, eu fiquei assim, sabe, sentido, mas eu falei, mas eu vou obedecer, que eu gosto de obedecer. Meio contrariado, eu falei, eu vou obedecer o missionário. Eu fui para lá. E realmente eu estava cansado, eu levei minha mulher, ela naquele tempo para andar, gostava de ir assim lá no mar, pegar um sol, aquele negócio. Eu sentei debaixo de uma árvore, irmão, fiquei lá, arriado. Eu estava cansado mesmo, exausto, quase chegando a ser exaustão mesmo. Aí chega um camarada para vender uns apetrechos, uns negócios. E eu fui e falei, cara, olha, eu não tô nem tendo condição de te dar. E ele foi te dar atenção, ele foi conversando, foi falando, não, mas eu não quero vender nada, não. Irmão, foi Deus que mandou aquele cara ali. Daqui a pouco eu estava sorrindo, eu esqueci o cansaço, a dor, e aquele cara está contando assim, e ele olhou assim para mim e falou assim, você parece ser uma pessoa muito séria, assim, eu não vou contar para você piada relaxada, não. Eu não falei nem com ele que eu era crente, não, o cara percebeu que não devia estar falando coisa besta. E ele foi falando piada, e uma dessas coisas que ele me contou que eu nunca esqueci foi que ele falou assim, você sabe por que todo cearense tem a cabeça chata? Eu fui e falei, sei não. Ele falou assim, porque quando a gente nasce, a mãe pega a gente e bate assim na cabeça, meu filho, tu vai para São Paulo ganhar dinheiro. Aí depois bate daqui, aí vai ficando. Foi ele que falou. Vai para São Paulo ganhar dinheiro para melhorar a vida para nós. Graças a Deus, hoje o Ceará é principalmente Fortaleza, é uma das capitais mais prósperas do Brasil. Não precisa ir para São Paulo, não, vai para Fortaleza. É bom, os irmãos do Ceará, Deus abençoe vocês aí. Fica chateado comigo não, que não fui eu. Depois ele ficou lá comigo 3 horas, só contando história e me alegrando. No final eu peguei um dia, eu falei com ele, me espera aqui, eu vou lá no hotel. Estava lá pertinho, fui lá no hotel, peguei o cartão, fui lá no banco, tirei um dinheiro e dei para ele. Toma, cara, ele ficou todo feliz. Você vai estar aqui amanhã? Não sei. Ele queria voltar de novo. Ele falou, vai ter uma, ali tem um stand-up hoje aqui no teatro, mas lá vale tudo. Lá, se o senhor for, lá vai falar porcaria, vai falar um monte de coisa. Eu falei, não vou não. Já chega por hoje, já está bom, você me alegrou, já mudou o meu dia. Pois é. Então, se você pega, por exemplo, olha o versículo que diz aí a Bíblia, não haverá alguma que aborte, né, Estéreo? É 23, 26, eu errei o versículo, eu falei 23, 15, errei por pouco. Então está aí o versículo. Então ele diz que não haveria, só que Zacarias não acreditou no que Moisés havia dito, que já era o Senhor pela boca de Moisés. E quando chegou Gabriel, ele também não acreditou não, irmão, tá mudinho. Agora, quando ele abre a boca aqui, porque João já tinha nascido, e ele cheio do Espírito Santo, por isso que, irmão, às vezes é bom você ficar calado para Deus te encher, sabia? Mas calado em que sentido? Parar de reclamar, murmurar, falar conversa fiada, você se encher de coisas boas. Zacarias foi bom o silêncio para isso. E quando Zacarias se encheu desse Espírito de Deus, ele vem e profetiza, e dizendo que Deus levantou uma salvação poderosa, que foi anunciado desde o princípio pela boca dos seus profetas para livrar o seu povo e dos seus inimigos e das mãos daqueles que os aborrecem. Como é que Deus vai livrar você das mãos dos seus inimigos e das mãos de quem te aborrece? Primeiro, a única coisa que Deus trabalha, que Deus vai te mandar, não é dar um peteleco no inimigo e tirar ele de perto de você.
Deus vai enviar a você direção. Deus vai requerer de nós posicionamento. Às vezes, a maioria de nós não nos posicionamos. Nós achamos que tudo acontece porque é assim que Deus quer, é a vontade de Deus. E quando for que Deus quiser diferente, que acabar a dor, acabar o sofrimento, Ele vem, tira tudo e nós ficamos do bem bom. Não é assim não, irmão. Nunca foi assim. Você quer ver? Primeiro, para Deus evitar que Adão tivesse acesso ao mal e fosse expulso do jardim, o que Deus deu para ele? Direção, posicionamento. Não coma da árvore que está no meio do jardim. O que Adão fez? Comeu. O que Deus deu para ele? Posicionamento. Não coma. Ainda falou por quê? Porque o dia que comer, morrerá. Né? Adão passou a viver assombrado, amedrontado. Adão passou a viver com medo, fugindo de Deus. A partir dali, você vai lá um pouquinho mais à frente. Deus chega lá, resolve destruir a humanidade por causa de tudo aquilo que estava acontecendo de mal, de errado, de ruim, e as pessoas numa maldade, meu irmão. E olha, o mundo não está muito distante daquilo lá não, viu? O ser humano tem hora que está parecendo bicho. Não tem misericórdia, não tem mais, né? não tem perdão, não tem amor, não tem nada. O negócio tá pegando aí para fora aí, os caras na violência. Outro dia eu estava vendo 2 senhores já de cabeça branca brigando no trânsito porque um estava parado na moto e o outro estava no carro, buzinou ele, só por causa de uma buzina. O sujeito recebeu um insulto. Cuidado, você tem que ter até cuidado de você ficar em trânsito, às vezes você não sabe quem está do outro lado. E o cara levantou da moto, tirou o capacete, meteu na cabeça do outro senhor que jogou o camarada no chão, irmão. Por causa de uma buzina. Por isso que eu estou falando com você. E tantas outras coisas que eu poderia ficar aqui relatando para você, de porta de escola, né, e os outros vendo tudo aquilo. O que mais me dói é que esse dia teve um vídeo até aqui de sorriso também, a mesma coisa. E ninguém interfere, fica todo mundo assistindo, vendo aquela cena, vendo o outro agredir o outro, naquela selvageria, ninguém chega nem a turma do Deixa Disso. Lembra da turma do Deixa Disso, Natália? A turma do Deixa Disso evitou muitas vezes tu apanhar, não foi? Quem chegar lá, faz, não, moço, para com isso, larga para lá, a turma do Deixa Disso. Senão o Natália tinha apanhado a beça. Porque a gente criava confusão no tempo que ele não era de Deus, né? E às vezes hoje você tem que ter cuidado, porque às vezes as pessoas, você não sabe quem é que está do outro lado, como é que a pessoa está, e a pessoa pode receber aquilo como insulto. A maldade do ser humano nos tempos de Noé era nesse nível, irmão, onde as pessoas não se toleravam, onde as pessoas não se respeitavam, a violência aumentou bastante naquele tempo. Hoje a gente vê essas coisas acontecendo aí. Aí o que Deus fez? Para salvar quem queria ser salvo, Deus mandou Noé fazer o quê? Agora olha para cá. Deus queria salvar só Noé. Por que Noé pregou 120 anos para aquela galera e ninguém acreditou no que ele falou? Porque o povo só acreditou quando começou a chover e não parou e a terra foi enchendo. Agora eles acreditaram. Agora não dava mais tempo fazer arca, não dava mais tempo nem entrar na arca que estava feita. Até porque não cabia também, né? Mas se Deus não falou que iria acontecer, falou. 120 anos depois, o que houve? O que Deus tinha falado há 120 anos atrás. Tem coisa que Deus fala comigo e contigo, você não sabe quando, mas que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Jesus, por exemplo, falou que vai voltar. Se você crê, Ele vai voltar. Se você não crê, Ele vai voltar do mesmo jeito. Cuidado para você não ficar aí, porque Ele vai voltar. Quando? Não sei. Como é que vai ser? Também a Bíblia só dá os sinais. Mas nós não estamos falando deles hoje, mas nós estamos falando disto aqui. Por exemplo, no tempo de uma mulher chamada Débora e um homem... Já ouviu falar na Débora? Já? Vamos lá para o livro de Juízes, capítulo de número 4, Juízes. Juízes 4 diz assim, eu já estou terminando, amém, gente? Versículo 4. E Débora, mulher o quê? O que ela era?
profeta. O que é um profeta? Profeta é aquele que fala inspirado por Deus. Falar inspirado por Deus. Pode ser uma criança, pode ser um jovem, pode ser um senhor de idade, pode ser uma mulher, seja quem for, irmão. Se estiver inspirado por Deus, é Deus falando. Deus que está falando ali. Então a Débora, naqueles tempos em que mulher não tinha muitas vezes nem credibilidade nenhuma, né? Se hoje as mulheres têm que brigar para serem reconhecidas, aquela coisa toda, que não havia necessidade disso, porque tanto a mulher quanto o homem, Pedro diz que são herdeiros da mesma graça de vida. Eu não sou melhor do que a minha mulher não é melhor do que eu. Nós somos resgatados pelo mesmo sangue lá da cruz. Temos ambos o mesmo valor, cada um no seu quadrado, e os dois juntos ainda fica melhor, que cresce e prospera. Quando está junto, quando não fica junto, irmão, só dá briga, confusão e separação. Mas a Bíblia diz, apresenta primeiro essa mulher, Débora, mulher profetisa, mulher de quem? Mulher de Lapidote. Aí os caras dizem assim, o marido da Débora era o Lapidote. Se você acredita assim, pode ficar. Mas a palavra lapidote significa relâmpago ou tocha, fogo. Então a Débora era uma mulher de fogo, entusiasmada, crente. Sabe aquelas mulheres crentes? Aquelas mulheres assim, cheias de esperança, aquelas mulheres assim, cheias de devoção, cheias de fé, aquelas mulheres assim, aguerrida. Pois é, a Débora era assim. Viu, dona Ana? Mulher tem que ser assim, sorriso no rosto, a cabeça erguida, andar assim para frente. Nós não somos caranguejos para estar para trás, irmão. Andar para frente, sangue nos olhos. Eu falo, por exemplo, eu tenho uma pastora aqui que eu falo para essa mulher, ela tem sangue nos olhos. Por quê? Porque sangue é vida, você tem vida nos olhos. Porque tem gente que até para olhar para você assim, ele olha assim, com aquele olhar assim, irmão, assim, ó. Senhor, coitado do fulano, está lascado, tadinho dele, Jesus, tem misericórdia. Não, seja você, seja a mulher ou seja o homem, você tem que ser uma pessoa de fogo, porque Jesus falou que a gente não pode ser morno, nem frio, tem que ser quente, e quente mesmo, pegando fogo. Por quê? Para que o mal chegar, ele não cria raiz, irmão, ele não fica parado. Onde nós entramos, o mal é incomodado, porque queima, o fogo está nos acompanhando. Acende a chama de Deus no seu coração, seja assim, ó, essa pessoa de fogo aceso. Agora, se você falar, não, Lapidote é o marido da Débora, então fica lá com o marido dela e não tem problema, não vou brigar por isso. Eu estou falando com você que foi o que me ensinaram. E se você pegar lá e você for ver a tradução do tal do Lapidote, ele vai te dizer essas palavras que eu estou te falando, tocha, relâmpago ou fogo. É o resultado desse nomezinho aí. Aí o que acontece? A Bíblia diz que essa mulher julgava Israel naquele tempo. Olha para cá. Hoje nós estamos vivendo o nosso tempo, é a nossa vez. Hoje, vou jogar um peso nas suas costas. Mas vou. Claro que eu vou. Vou jogar a responsabilidade nas suas costas. Hoje, se a sua família fracassar, foi porque você não assumiu o seu lugar. Por quê? Porque Deus quer te inspirar. E Deus quer te acender, colocando fogo em você, para você poder ajudar os outros. Já é tempo. Perca mais tempo não, meu irmão. Está na hora de se acender esse fogo no teu coração, esse fogo na sua alma, porque às vezes a sua família, ou a sua cidade, ou seu estado, ou seu povo, estão sofrendo. Sabe por quê? Porque Israel estava há 20 anos
sofrendo violentamente na mão de um rei de Canaã chamado Jabim. Há quantos anos sua família está sofrendo? Há quantos anos a sua casa está padecendo? E às vezes você fica aí reclamando, mas o que você está fazendo para tomar conta da situação? A Débora, quando nenhum homem quis exercer, teve a disposição, ela assumiu aquele lugar para poder dar ao povo de Israel direção, porque quando você julga, você está dando sentenças, você está dando direção. Ela estava direcionando o povo de Deus para sair daquela condição inferior. E aí o que aconteceu? Versículo 5 diz assim, vamos embora lá, Nilton. E habitava debaixo das palmeiras de Débora. Olha que legal, não tinha casa, não tinha templo, não tinha um lugar para reunir. Aonde que Débora foi reunir com o povo para transmitir fé, para falar da palavra de Deus? Não era para fazer pipoca, nem para tomar guaraná, e muito menos para fazer churrasco, nem comer pizza e nem baguncinha. Era para falar da palavra de Deus, debaixo de uma árvore. Você está vendo que quando a gente quer fazer, a gente faz? Eu tenho um irmão lá em Belém do Pará, que é um cara de Deus, perturbador de Carlos Soares, mas é de Deus ele me perturba e fala mal de mim, ele explodia meu carro, ele fazia tudo com o meu carro, ele mandava vídeo explodindo meu carro. Eu morei no mesmo prédio dele lá, viu, irmão? Um dia eu cheguei lá na casa dele, lá tinha 40 pessoas na sala dele, num apartamento, num culto. Quando você quer fazer? Você faz. Onde é que Débora fazia? Debaixo de uma palmeira. Uma árvore. Você pode fazer na rua. Você pode fazer na garagem. Eu já comecei igrejas nossas, por exemplo, em garagem. A pessoa tirava o carro para fora para a gente fazer o culto lá dentro. Na sala de uma casa. Que a pessoa cedia, pastor, está aqui, não tem um salão? Vamos fazer na casa, reúne a galera. Se não tem um aniversário, você não faz lá na casa, você não faz na garagem? Por que um culto você não vai organizar e não vai fazer lá? E mais uma outra ideia. Chama a igreja, não, você já é a pessoa para estar fazendo aquilo, você já está habilitado para poder resolver o problema. Vai lá e faz tudo. Só me traz as fotografias e me dá o resultado. Não, pastor, se o senhor for lá, tá bom. Nós vamos chegar lá já, calma aí. Calma aí que tem gente que ela é assim. Mas a Bíblia diz que ela estava debaixo dessas palmeiras, né, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Interessante, irmão. Olha aqui. Quando você está exercendo o que Deus te chamou para fazer, as pessoas vão atrás de você te pedir ajuda. Eles podem não querer escutar a sua pregação, mas na hora que o calo aperta, eles conseguem seu WhatsApp, conseguem vir até na igreja contigo. Mas eu vou falar mais uma coisa. Posso ser profeta de Deus para você? Se prepare, Deus vai mandar as pessoas vir atrás de você para você ajudar elas. Se prepare para isso. Esteja preparado para isso, porque quando você se prepara, Deus traz. Eu entendo pelo menos uma coisa. Toda pessoa que Deus manda ela vir comigo, Ele já me deu condições de ajudar ela. Se Ele mandou, a pessoa veio, eu não estou chamando, eu não estou pedindo. A pessoa veio e me procurou. Ela não veio só no culto, ela veio me procurar até fora do culto. Então, Deus já me deu condição de ajudar aquela pessoa. Hoje, por exemplo, chegou uma pessoa aqui comigo, a pessoa foi, eu fiz a oração, mandei a pessoa levantar, agir, e falei, como é que você está agora? Agora eu estou melhor do que quando eu cheguei. Pois é, se você vem me procurar, você vem me procurar para quê?
Você veio me procurar para pedir a ajuda de Deus. Eu pedi a ajuda de Deus para você e Deus já tinha me dado o que você veio me pedir comigo. Então Deus já te deu a solução, poxa. Leva a bênção com você. Segura a tua vitória. Né? Só que o que ocorreu? Veja só, versículo 6. Bora, Nilton, que o tempo está acabando, Nilton. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? Deus não havia falado com ele, irmão? Havia, Deus já tinha dado ordem. Baraque fez, irmão? Não. Débora está aqui falando: o Senhor já não deu ordem para você, Baraque? Ô Baraque, tem Baraque aqui, não? Eu acho que nós temos pelo menos uns baraquinhos, nós devemos ter, né? Que Deus já falou, e às vezes o que Deus falou para você fazer, você não quer fazer, e você está dizendo assim: Senhor, fala comigo, me dá uma palavra. E Deus nunca muda a palavra que Ele falou, enquanto você não fizer. Ele não vai mudar. O que Deus projetou, irmão, Ele não vai mudar. Com você ou sem você, Ele vai fazer. Agora preste atenção. Veja que Deus queria honrar o Baraque. Deus queria abençoar ele. Deus quer te abençoar, Deus quer te honrar. Você sai do seu trabalho, você está cansado, você está vindo na igreja, você acha que Deus não vê isso? Não. Você podia estar na sua casa descansando, você podia estar, sei lá, fazendo qualquer outra coisa, até no pecado, mas você sai e vem para a igreja, vem para ouvir a palavra de Deus, vem para orar pela sua família. Você acha que Deus não vê isso e Deus não quer recompensar isso? E quantas vezes você já fez esse caminho? Já está na hora de você conseguir reverter e mudar essa situação. Só que o que ocorre? Quando Deus falou com Baraque, ele não foi. Então Débora está aqui puxando a orelha dele. Ó. Baraque, Deus não deu ordem para tu ir, pegar lá do pessoal de Naphtali, pegar lá do pessoal de Zebulon, 10.000 homens e subir até o monte Tabor. Baraque, Deus está querendo libertar o povo. Baraque, Deus está querendo tirar a gente da escravidão. Baraque, Deus está querendo nos dar a vitória. Baraque, e tu estás impedindo, Baraque. Irmã, Jesus está querendo abençoar a sua casa. Você sabe quem está atrapalhando? Não é o diabo. Aliás, quer que eu fale o nome? Quem que atrapalha Deus abençoar lá na minha casa? Carlos Soares. Sou eu. Sou eu que atrapalho, sou eu que negligencio, sou eu que não vou, sou eu que não faço. Deus já deu a ordem, Deus já liberou a bênção, Deus já deu a sentença, Deus já deu a vitória, mas eu não vou. Não, pastor, é um feitiço que fizeram, um demônio levantou lá dentro da minha família. Ô irmão, você é de Deus, Deus está em você, e maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Enquanto o maior não se posiciona, o menor está cantando de galo. Enquanto aqui o camarada de Deus não levantou, o Jabim estava lá, ó, descendo a pé. Descendo porrete neles, e ex-escravizado, 20 anos. E sabe-se lá Deus quantos anos Deus já tinha falado com o Baraque para levantar e fazer aquele trabalho. E o Baraque não foi. Aí quando Débora chega lá e diz para ele: agora tu vai fazer, Deus já deu a ordem, agora tu vai fazer. Sabe o que o Baraque fez? Olha aí, ó. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Olha para cá. Deixa eu te falar uma coisa. Nem todo mundo nasceu
para conduzir. Tem gente que é só para acompanhar. Tem gente que não tem iniciativa, não adianta. Você pode falar, a pessoa não vai fazer. Agora, se você disser assim, vamos lá, eu te ajudo, aí ela vai. Você já viu gente assim? Já? Pois é. São pessoas que elas não têm a firmeza, a coragem, a ousadia de fazer algo que as desafie. Por quê? Porque elas podem ter um complexo, por exemplo, de inferioridade. Quem tem complexo de inferioridade, ainda que você fale com a pessoa e que você dê garantias para ela, ela não vai ter coragem de ir, porque ela se sente incapaz, impossibilitada, pequena, né? Ela se sente diminuída diante daquela responsabilidade e ela não tem coragem de assumir compromisso. Ela não vai sozinha. Quem não lidera, quem não tem um espírito de liderança, de levantar, passar à frente, de ir, de fazer, não adianta mandar. Meu pai dizia assim: não mande os outros fazerem o que você mesmo tem que fazer. Vai você e faz. E é engraçado. Às vezes a gente começa a fazer algo na igreja, aí a pessoa diz assim: ah, pastor, um dia Deus falou comigo, Deus até me cobrou, né? E hoje o senhor está fazendo, eu vou ajudar o senhor. Mas por que não fez? Porque é igual o Baraque. É aquela pessoa que só você estando com ela. Então, deixa eu te falar uma coisa. Olha para cá. Para mim vir para a igreja e ir assistir o culto, você sabe o que um irmão teve que fazer? Saiu da igreja dele, me pegou e me levou para a nossa igreja, sentou do meu lado e assistiu o culto comigo quantas vezes necessário for, até eu me firmar com Deus. Às vezes tem aquela pessoa da sua casa que você tem que ir lá pegar ela pela mão. Você tem que ir lá conversar com ela. Animar ela, eu venho aqui te buscar. Eu venho aqui orar com você. Eu venho aqui ler a Bíblia com você. Você tem que ir lá, se você não for, ela não vai. E às vezes tem umas que mesmo você indo, dá trabalhão até elas irem. Até elas irem. Tem gente que é igual o Baraque, irmão. Eu não vou falar mal dele, não, porque eu também fui assim. O irmão teve que ir comigo. Não vou lá, não. Ele falou, não, eu vou com você. Eu vou contigo lá. Às vezes a pessoa não vem nem sozinho na igreja por N motivos, porque ela não sabe como é que é, ela não sabe o que faz. É nessa hora que você e eu entramos. Não, eu vou te acompanhar. Eu nem preciso vir na sexta-feira, mas eu venho para trazer você. Você está precisando, é hora de pegar essa pessoa pela mão e fazer isso com ela. Embora Deus está falando, embora Deus está direcionando, a pessoa ainda não acredita e confia em Deus assim como você já faz e como você crê. Aí o que Débora falou para ele? O versículo de número 9 diz assim, ó. E disse ela, certamente irei contigo, porém não será tua a honra pelo caminho que levas. Aí, ó. Aí disse, eu vou com você, Deus queria te honrar. Mas Deus vai entregar o que era para entregar na tua mão, Deus vai dar para uma mulher. Viu, irmão? Deixa de ser Baraque. Assume o seu chamado assim como Débora, fervorosa, disposta, animada, esperançosa, crente. Débora era crente. Não era só quente, não. Era crente mesmo. Ela acreditava no que Deus falava, ela organizava o que Deus falava, ela tinha coragem de investir no que Deus estava investindo. Seja assim também. Não seja como o Baraque, não, porque... Não, eu te falo, eu, por exemplo, tive os momentos de Baraque na minha vida, mas depois eu tive que assumir meus momentos de Débora. Não ser mais Baraque, você tem a perspectiva de mudar, e o mais importante é que o Evangelho nos dá essa transformação, por isso que Paulo diz, não vos conformeis,
Eu não aceitava, por exemplo, quando eu tinha síndrome do pânico, medo, insegurança. Quem era eu para chegar aqui em 1992 e pegar esse microfone e falar com vocês? Eu morria, mas não vinha. Vinha não. Nem em 93. 94 eu já fui. Já estava começando a esquentar o coração, virar assim, né? No espírito de Débora. Já as pessoas já procuravam para pedir ajuda. Aí já estava diferente. Então, entenda que às vezes tem aquelas pessoas que você tem que pegar ela pela mão, você tem que ir lá incentivar ela, você tem que ir lá conversar com ela, você tem que ir lá animar ela. Você tem que ir lá buscar ela. Igual o meu colega. Foi em casa me buscar. De quê? De ônibus. Tinha carro não, filho, foi de ônibus. Aquele Mercedão. E de lá entramos no ônibus, fomos para a igreja, assistimos o culto, ele lá do meu lado, comigo, até eu me firmar, irmão. Aí quando eu me firmei, ele também não quis voltar para a igreja dele, não, continuou, está lá até hoje, é obreiro lá até hoje. Até hoje está lá, estou até precisando fazer uma visita para ele. Mas veja bem, não deixe que, às vezes, as suas limitações, os seus traumas, os seus medos, faça você recusar a proposta que Deus está te dando. Porque Zacarias, coitado, ele como sacerdote, eu tenho certeza que ele conhecia Êxodo 23, 26. Eu tenho certeza que ele sabia. Mas ele não acreditou naquilo. Foi preciso Deus mandar um anjo. O anjo descer e dar uma visão para o Zacarias, para abrir os olhos dele, para ele poder entender o que Deus queria fazer, porque o que Deus tinha falado desde o princípio, vale até o fim, ele não muda. O que Deus falou para você há 30 anos atrás, está em pé até hoje, não mudou, ele não vai mudar. Quem gosta de mudar somos nós que mudamos até de roupa todo dia, né? E graças a Deus por isso, senão também ia ficar fedendo demais. Mas não pode mudar de fé, de crença, não pode mudar de uma opinião boa, de uma sugestão legal, essa você não tem que mudar, não. Agora, mudar aquele gênio ruim, mudar aqueles pensamentos ruins, você tem que mudar isso aí, meu irmão. Aceita isso não. Deus te chamou para coisas melhores. Voltando lá para Lucas, só para a gente poder arrematar aqui, ó, Lucas 1, versículo 68. Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Deus não visitou eles para tirar eles da escravidão e trazer liberdade a eles lá com Débora e Baraque? Pois é, aqui também Deus está dizendo que ele visitou para tirar o seu povo da condição que estava. Irmão, Jesus não desceu aqui nessa terra por acaso, não. Ele desceu aqui para mudar a minha e a sua história. Ele veio, nos visitou, foi embora. Eu não vi, pastor, mas ele veio e já nos remiu, já nos tirou da posição de fracasso, de derrota, já nos tirou debaixo da servidão do inferno e nos deu poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões em toda a força do mal, para nada nos aborrecer, para nos livrar dos inimigos e para não termos aborrecimento nenhum. Quem está te aborrecendo é um vício? É uma doença? É um problema financeiro? É desemprego? É um problema conjugal? É um problema emocional? O que está te aborrecendo?